Olá, bem-vindo ao podcast Florescer. Eu sou Fabi Assunção. Tudo bem? Hoje eu começo uma nova etapa do nosso podcast. É meio forçado, o Spotify me fez fazer isso, né? Mas hoje a gente começa com um vídeo e, ao mesmo tempo, como que eu vou dizer? É uma honra muito grande poder estar fazendo isso hoje, porque é uma celebração, né? Setembro é o mês do meu aniversário e também é o mês do aniversário do podcast, do Florescer. E nada melhor do que pegar a véspera desse aniversário do podcast, que é 19 de setembro, hoje é 18 de setembro, para poder começar essa nova etapa e, se Deus quiser, vai dar tudo muito certo. Prazer, essa, né, é a minha cara, é o rosto de quem fala com você. Bom, primeiro eu acho melhor me apresentar, né? Meu nome é Fabiana, eu sou jornalista de formação, tenho pós-graduação, sou professora de inglês também, foi minha primeira profissão, foi quando eu comecei a trabalhar para pagar a faculdade. E hoje eu trabalho como terapeuta, né? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental para a gente crescer. Hoje eu enxergo como que foi diferente depois que eu comecei a me entender. Eu gosto de ressaltar que nem sempre a gente está pronto para isso. Nem sempre é o momento que a gente vai entender, porque o autoconhecimento ele dói, né? Ele mexe com coisas que a gente nem percebe que a gente tem, né? Que às vezes a gente vê no outro e não vê na gente, né? E isso reforça que a gente é o espelho, né, do outro e o outro é o nosso espelho. E para começar, o tema de hoje que eu quero trazer é sobre o envelhecimento dos nossos pais. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, porque é uma realidade. E o que a gente faz? Eu estou lançando um grupo terapêutico para cuidar de quem cuida. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha a questão sistêmica, a gente começa a trabalhar com a visão sistêmica das famílias, a gente começa a entender que a gente pode estar em funções diferentes, em posições diferentes nessa família, e aí trazer os emaranhados para a gente. Mas só que a gente vive o envelhecimento ou a doença dos nossos pais e acaba que em certa época da nossa vida a gente pode se ver na posição de cuidador, né? A gente passa a ter responsabilidade ou ter cuidados com os nossos pais. E o que acontece? Como lidar com isso e como fazer isso sem mudar de posição? É fato que a gente precisa cuidar deles, é fato que às vezes eles estão perdendo autonomia, mas eles continuam sendo nossos pais. Só que uma coisa que eu senti muito, eu precisei passar por um período e cuidar da minha mãe, tomar decisões que não foram fáceis para mim enquanto filha, porque eu sabia que eu estaria indo contra a vontade dela, mas era necessário. E isso muitas vezes nos prejudica, nos deixa culpados. E é por isso que eu resolvi conversar sobre isso e trazer para o público, né, para as pessoas, um grupo terapêutico, porque você não está sozinho nessa. Né? De repente, um dia, o teu pai ou a tua mãe está ali forte, saudável, cozinhando, fazendo as compras,
vendo televisão, ligando, desligando, comendo, e no outro ela começa a perder essa capacidade, né? Já não pode ficar sozinho, já não pode ir na rua sozinho. Às vezes começa, né, a te pedir para fazer coisas simples que fazia, que era ligar para marcar um médico, e às vezes a pessoa não percebe que o pai ou a mãe, que é aquela pessoa que te criou, está precisando de ajuda, que ela não é mais a mesma pessoa. Ela não tem a mesma vitalidade. Né? Muitas vezes não é nem por doença, é por questão de avanço da idade mesmo. Outras por doença, então ela se torna totalmente dependente. E aí, não quer nem dizer que seja idade, né? Às vezes a pessoa tem algum tipo de doença mais cedo. Quantas pessoas a gente vê na internet que largam tudo para poder cuidar dos pais? Ou, né? E aí fica pedindo ajuda. Então, o que eu quero pontuar aqui hoje com você? Porque embora eu esteja fazendo esse podcast agora em vídeo, eu quero que ele continue curto, porque eu sei dos nossos afazeres do dia a dia. O primeiro ponto é enxergar e aceitar, né, a falta de autonomia dos pais. Uma coisa que eu vejo muito é que, como você está sempre acostumado a ver teu pai forte, a tua mãe forte, quando os sinais da idade começam a aparecer, né, uma queda, um esquecimento, né? A gente tem mania, tô esquecendo, tô ficando velha mesmo. Uma dor aqui, outra dor ali. Você passa a não dar tanta atenção porque você acha que é natural, que é da coisa da idade. E não é natural. Né? O natural é a gente não sentir dor. Então, se seus pais estão se queixando de alguma coisa, acende a lanterninha aí, a antena, liga a antena e fica de olho, prestando atenção, porque isso pode ser alguma doença. Ou então sinal de que realmente essa pessoa está perdendo a autonomia de se virar sozinha. Isso é muito difícil. Eu falo que quando minha mãe me pedia coisa, eu sempre, tipo, liga para o médico para marcar para mim. E eu queria que ela... Uai, por que você não faz isso? Você sempre fez, né? Eu que estou trabalhando, vou parar para poder fazer isso. E, na verdade, não era uma má vontade. Na verdade, eu comecei a sentir que, aos poucos, ela estava passando as coisas para mim. E eu não queria que ela deixasse de fazer aquilo. Porque quanto menos ela trabalhasse o cérebro dela, menos ela faria, né? Ou mais fácil seria de ficar mais acomodado, de se instalar uma doença. A mesma coisa serve para quando a gente está fazendo, né? Na hora de comer, a pessoa vai dando sinais no dia a dia e a gente pensa assim, é idade. Então a gente vai lá, resolve uma coisinha aqui, faz outra ali, mas a gente não entende que essa coisa do natural é da idade, exige que a gente fique mais atento à pessoa. Ou seja, a pessoa não é mais a mesma. E aí, depois pode vir o caso da doença, da debilidade, da pessoa depender para um banho, depender para comer,
né? Ela passa a depender de todo o dia dela em virtude de uma pessoa. Nas famílias, o que acontece? Quem está casado continua vivendo a vida dele, às vezes fica para um irmão, uma irmã, a que é solteira, ou a que tem, teoricamente, mais disponibilidade, mais flexibilidade no trabalho. E existe uma sobrecarga muito grande. Isso eu não estou chegando nem no que é filho único. Tá? Eu estou colocando em famílias maiores, né, ou de 2 filhos, que podem, né, dividir esses cuidados, e muitas vezes isso não acontece, ou às vezes acontece financeiramente, mas as decisões, o cuidado, a preocupação fica sobre uma pessoa. E o que fazer? Né? A grande maioria da população brasileira não tem condições financeiras de cuidar, de pagar alguém para cuidar dos pais. Então, acaba que um da família abre mão da sua vida para poder cuidar do pai ou da mãe que envelheceu ou está doente. Só que o restante da família está vivendo a vida deles, trabalhando, ok, sou eu que vou colocar o dinheiro ali, foi escolha dela, ok, mas a pessoa que está ali cuidando, ela também está em sofrimento. Ela está no dia a dia dela cuidando, sem talvez ter o preparo necessário para isso, né? A qualificação, né? O saber necessário para lidar, para carregar, para poder mudar de lugar, para poder dar um banho, né? Preparar uma comida. E ela acaba vivendo as 24 horas do dia ali, com uma pessoa que talvez não esteja bem da cabeça, ou às vezes está bem da cabeça, mas está em sofrimento porque está dependendo de alguém, então ela tem total consciência daquilo. Muitas vezes, né, o idoso, ele não aceita outra pessoa cuidando, uma pessoa estranha dentro de casa. Outras vezes ele se torna grosso, sem paciência. Então são coisas que essa pessoa que está diretamente ligado ao pai ou à mãe doente, que fica ali 24 horas, ela precisa lidar com aquilo diariamente. Isso exige muita paciência, muito controle emocional. Mas o que acontece? Nós não somos alecrins dourados, né? Que seres ascensionados, que temos toda a paciência do mundo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós temos nossas necessidades, às vezes nós adoecemos junto, ou mentalmente, ou até fisicamente, passa a somatizar e você desenvolver problemas de saúde física nesse momento. E muita gente não entende, porque é muito comum você perguntar como está a pessoa que está dependente de cuidados. Mas as pessoas, né, normalmente não olham para quem está cuidando. Na verdade, às vezes até idolatram, né? Até idolatram no sentido tipo, nossa, você é muito forte, né? Que pessoa maravilhosa, você abriu mão de tudo para cuidar do seu pai ou para cuidar da sua mãe. Então acaba criando um mito de super-herói, super-heroína, que na verdade não existe. Aquela pessoa que está cuidando ali é um ser humano como outro qualquer.
que precisa se cuidar, que precisa ter tempo livre para ele também, para que ele recarregue as energias e volte com força, com paciência, com controle emocional, para poder cuidar do pai ou da mãe, ou daquela pessoa que esteja precisando. Eu estou falando em pai e mãe porque é o foco do grupo do grupo terapêutico, porque muitas vezes a pessoa acaba desamparada, né? Ela pode ter amparo financeiro ali dos cuidados da família, mas ela acaba emocionalmente não tendo esse suporte, né? Ela acaba sendo vista como a forte, como a que abre mão, é muito bonito. E normalmente, quando os pais da gente envelhecem, são coisas que a gente precisa pensar, e a gente só pensa quando acontece. Né? Então, a gente tem muito medo, existe um tabu muito grande na sociedade de se preparar para o futuro, de se preparar para o envelhecimento e talvez a perda de autonomia desse idoso, dessa pessoa. E eu estou falando até o nosso mesmo, o próprio. Né? A gente não se prepara para a morte, tanto é que o plano funerário hoje existe, mas muita gente tem preconceito. Eu vou fazer um plano funerário, eu não vou morrer logo. Né? Então, o que a gente precisa pensar quando os nossos pais estão envelhecendo, sem ser frio, mas a gente precisa tomar atitudes importantes. Se tem bens, por que não fazer os bens durante fazer essa separação ou essa divisão? Se for filho único, mais fácil ainda, já passa os bens para a pessoa com usufruto, se for o caso. Acesso à conta bancária para poder fazer os pagamentos, para poder fazer os recebimentos, uma procuração. Né? Muitas vezes você precisa comprar medicamentos que seu pai não tem autonomia, ou sua mãe não tem mais condições de ir até a farmácia comprar. Então, uma procuração para e esse remédio na farmácia popular, se você você pode comprar, né? Às vezes ele não está disponível no posto de saúde, mas você pode comprar mais barato. Só que é só a pessoa da receita que pode adquirir aquele produto. Então, deixe uma procuração enquanto seu pai ou sua mãe ainda tem condição disso. Né? Outro ponto importante que a gente não pensa, né? Às vezes a gente nem tem conhecimento disso, é a curatela, que aí você passa a ser responsável. Então, todos os problemas que precisarem ser resolvidos, inclusive de medicamento, você tem um documento ali mostrando que você tem poderes de cuidar e de fazer isso em relação ao seu pai e sua mãe. Dependendo da situação, você consegue fazer isso gratuitamente na Defensoria Pública. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente consegue até fazer o processo online sem precisar ir para fila. Então, hoje, esses processos, eu acho que a pandemia ajudou muito, né? A facilitar, agilizar essas coisas, a evitar deslocamento, porque às vezes como você é sozinho ou sozinha cuidando do teu pai, da tua mãe, você não tem condição de largá-los e sair para poder resolver, gastar tempo em fila, horas para poder resolver isso. Então, até essa facilidade hoje tem da questão da curatela. Então, ou uma procuração, ou fazer a questão da curatela. Se seu pai e sua mãe continuam andando, ótimo, perfeito, mas a questão é, se programe, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Os CREAs, os CRAS dos municípios, eles oferecem, se você não tiver dinheiro, eles oferecem para pessoas, né? Eu acho que tem uma renda limite que você pode, eles mandam, né? Claro, você vai entrar numa fila e tal, mas você se cadastra, eles veem necessidade,
e eles encaminham pessoas para te ajudar, para dar banho, fica algumas horas ali, faz o necessário, o essencial, para que te ajude nesse dia a dia também. E se for um caso mais grave, né, de uma necessidade maior de um lar de idoso, também existem os lares que são ligados ao município. Então, eles ficam com 70% da aposentadoria do idoso, pelo menos na época da minha mãe era esse o valor, e o restante fica para a família. A vantagem disso é que lá eles vão ter o medicamento, vão ter fralda, vão ter tudo, e você não vai ter mais custo nenhum além disso. E esses 30% da aposentadoria do idoso você pode usar ou para alguma outra necessidade dele, ou mesmo para te ajudar caso você não tenha trabalho. E aí tem essa questão muito forte, né? Colocar o pai num lar de idoso ou não. Colocar a mão, ou eu abrir mão da minha vida para poder cuidar deles até a partida. Gente, eu acredito que essa seja a dúvida de 90% da população, se não for 100%. Né? É muito difícil você tomar essa atitude. O lar de idoso, ele não é acessível para todas as pessoas. E eu acho que isso é uma realidade que precisa mudar num país que está envelhecendo muito. Né? Hoje a gente tem uma população idosa muito maior e a população mais velha ela está sendo maior do que a população jovem, né? Tanto é que isso pode dar um colapso aí na aposentadoria no futuro, porque quem trabalha hoje é que banca a aposentadoria de hoje. Então, o que acontece? Você sabe que a pessoa quer permanecer na casa, um lado seu quer que ele permaneça na casa, mas as suas condições não permitem. Né? Eu lembro que quando eu estava passando isso com a minha mãe, eu pensei muito. Eu não queria, porque eu já tinha conversado com ela falava que ela não queria sair da casa dela. E eu sabia que não queria. Então, assim, eu simplesmente pedi a Deus para que a doença não avançasse a ponto que eu tivesse que tomar esse tipo de atitude. E a doença foi avançando. Né? Cuidador de idoso. Eu não tinha condição de ter cuidador de idoso. Né? Porque aí eu precisaria de pelo menos 4, 2 para a noite, 2 para o dia. Se eu tivesse só para durante a semana, durante a noite não resolveria, porque eu dormia pouco e no outro dia eu teria que trabalhar. E aí o final de semana também eu estaria ali presa em volta daquilo 24 horas por dia e não teria como estar fazendo as coisas. Tipo, gente, é sério. Quem cuida de pessoas que estão doentes e dependentes, sair de casa para colocar um lixo na rua é extremamente desafiador. Né? E ainda tem a pressão, porque ainda tem a questão civil, criminal, que você pode responder, né, por abandono de incapaz. Então, assim, são vários fatores que pressionam tanto emocionalmente quanto fisicamente. E aí a gente conversa assim, poxa, o que eu vou fazer? Chegou num ponto que realmente eu ponderei e coloquei minha mãe num lar de idoso. E eu vou falar, foi extremamente difícil, foi uma decisão dificílima, mas acontece que eu não poderia abandonar a minha vida profissional, porque na hora que ela partisse eu não teria pensão, aposentadoria dela, ou seja, como que eu voltaria a me inserir no mercado de trabalho. Eu tive 3 processos, assim, 3 crises
em questão de 6 meses, de me jogar na cama. Inclusive, eu cheguei a desenvolver o herpes zoster na mesma época. E eu corri pro médico. Eu sou aquelas que vou deixando passar, porque eu sou forte para dor. Mas em virtude de eu estar cuidando da minha mãe, como a dor não passava, eu acordava, dormia, deitava, era 24 horas aquela dor, eu resolvi ir no médico. Então, eu não cheguei numa crise violenta e tratei. Então, a gente começa a ponderar quais são as coisas que a gente precisa fazer. E naquele momento, a minha mãe teria mais dignidade, mais cuidado dentro de um lar de idoso. Quando eu a deixei no lar, eu pensei que ela não fosse viver 3 meses, de tão fraca que ela estava. E ela viveu 1 ano e 1 dia lá. Então, assim, e tenho certeza de que se ela estivesse em casa quando ela passou mal, que se ela estivesse em casa, mesmo com cuidador de idoso, talvez ela não teria sobrevivido até o momento que ela que o SAMU chegou, que a ambulância chegou. Porque no lar de idoso, na hora que ela começou a passar mal, a dona de lá percebeu, começou a olhar e colocou ela no oxigênio. Eu teria oxigênio em casa para fazer isso? Não. Então, assim, eu tive tempo de chegar lá, eu tive tempo de passar 2 noites com minha mãe, e eu tive tempo de me despedir dela. Então, assim, o que eu quero falar é, a gente precisa pensar, a gente precisa desmistificar essa questão do lar que abandona, a gente precisa desmistificar aquela coisa que é obrigação nossa, tá ali cuidando, dando banho, fazendo o que eles fizeram por nós, né? E ao mesmo tempo, que se essa for a sua opção, que ela seja consciente e sem se colocar e sem mudar essa posição dentro do sistema. Por mais que você esteja fazendo isso, que você não se sinta maior que sua mãe, que você não se sinta maior que seu pai, porque os problemas futuros vão ser muito maiores. O grupo terapêutico é justamente para isso. É para a gente conversar, é para a gente colocar essas coisas, os nossos sentimentos, sem julgamento, né? Entender como que o outro fez, como que o outro está passando por aquilo, entender que a gente não está sozinho nessa, independente se os meus pais estão num lar de idoso ou se os meus pais estão comigo morando em casa. Né? É para a gente entender e acompanhar essa questão de lidar com isso e lidar emocionalmente, porque mesmo depois da partida deles, essas questões ainda podem nos assombrar, né? Eu tomei a decisão certa? Será que não seria melhor isso? Será que poderia ter feito diferente? Né? Então, é um lugar de acolhimento. Espero que eu tenha contribuído com você. Se souber de alguém que esteja passando por isso, mande esse vídeo. Pense, né, que se hoje você não está passando por isso, que provavelmente no futuro você pode precisar tomar essas decisões. E tome com consciência, com amor, né? Não é abandono, não é abandonar a vida, ou se é abrir mão de alguma coisa, que abra com o coração aberto, mas se cuide, porque a gente precisa se cuidar, né? Todos. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu já vou ficando por aqui. Por favor, se gostou, dê seu like, compartilhe, deixe recados. Se
tiver interesse em participar desse grupo terapêutico, ele é totalmente online, então venha e deixe o recado aqui ou entre em contato comigo no @Fabi Assunção no Instagram. Vai ser um prazer estar junto e compartilhando e ajudando a você a se manter bem num processo, num momento que eu sei que é extremamente desafiador. Beijo grande e até o próximo episódio.